A paz do Senhor Jesus, para todas minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos, jovens, adolescentes, e um bom dia de salvação para todos aqueles que vão ouvir esse vídeo. Graças a Deus, irmãos, está tendo uma fresquinha, né? Deus ouviu as nossas orações, mandou uma chuva, refrescou o tempo, está uma manhã bastante gostosa aqui em Campo Grande. Eu creio que está em todo o país, né, irmãos? Que Deus, Ele atenta para nossas aflições, né? E Ele abençoa todos os seus filhos, né? Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra, né, no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 43, e o versículo é 13. Quando o Senhor vai nos falar assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Isso aqui é um ponto de interrogação, né? Nós sabemos, amados irmãos, que o nosso Deus, Ele é um Deus tremendamente maravilhoso, né? Aqui o Senhor anuncia, né, a Israel a sua grandeza, e esse anúncio do Senhor aqui para o povo de Israel também anuncia também a vinda de Jesus, a glória do Senhor Jesus, e também anuncia para os gentios, né? Porque a palavra de Deus é para todos. A grandiosidade de Deus, que operando Ele ninguém pode impedir. Muitas pessoas acham que todas as coisas que estão acontecendo é a mão do homem. Não é. Nós estamos caminhando para a consumação dos tempos, e tudo que está acontecendo é porque operando Deus ninguém pode impedir. Ninguém. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa, não tem quem possa impedir Ele abençoar. Deus pode fazer naufragar grandes navios, mas Deus também pode fazer o mar se calar, né? Se você tem alguém na sua família que está com enfermidade, às vezes até desenganado da medicina, vocês estão vivendo uma situação desesperadora. Para o nosso Deus, nada é impossível, porque operando Ele, ninguém pode impedir. Creia no Senhor Jesus. Creia nele, porque Ele vai fazer a obra. Para o nosso Deus não há nada grande, porque verdadeiramente tremendo e grande é o nosso Deus. Ele faz. Ele faz. Eu sempre falo que a palavra de Deus diz que nós temos que ser humildes, nós somos humildes. Mas essa humildade que Deus requer dos filhos dele não é a gente viver como um junco de cabeça baixa diante dos homens. Essa nossa humildade é reconhecer Deus em toda a sua soberania, em todo o seu poder, e crer nele, e respeitá-lo como Senhor absoluto de tudo e de todos, né? E respeitar as potestades, as pessoas que são superiores a nós, mas cumprir com as nossas obrigações, para andar de cabeça erguida, porque o cumpridor da obrigação não anda humilhado. E Deus não requer isso de nós. Deus requer que nós sejamos intrépidos, como filho do leão, porque em todo lugar que colocamos a planta dos nossos pés, nós temos que ser representante do Senhor e deixar bem claro para tudo e todos que o que estão vivendo não é o acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Porque antes que houvesse dia, Ele disse: eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Porque operando eu, quem poderá impedir? Assim diz o Senhor. E nós sabemos disso, irmãos. Precisa buscar em Deus. Não tenha medo, seja qual for o problema que você esteja vivendo. Não tenha medo. Se você está com falta de fé para alcançar de Deus o que você precisa, o milagre, faça como aquele homem que diante do Senhor Jesus ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Quando ele levou até o Senhor Jesus aquele filho dele, que estava possesso, endemoniado. Então clama a Deus para que Ele aumente a sua fé,
para que você receba de Deus tudo aquilo que Ele tem para te dar, porque Ele é poderoso. Não há nada grande, demasiadamente grande diante do nosso Deus. Ele sim é grande. Ele é tremendo e poderoso. Ele faz, irmão. Deus, para abençoar os seus filhos, Ele se materializa. O anjo do Senhor se materializa e vem aqui para abençoar os filhos dele. Esse é o nosso Deus. É o Deus que eu conheço e que vocês conhecem. Eu sou prova viva disso, amados irmãos. Eu sou prova viva do agir de Deus, tá? Em 2004, amados irmãos, eu me aposentei. E quando eu me aposentei, irmãos, eu tinha feito um empréstimo consignado e faltava 3 parcelas últimas para concluir o fim do meu empréstimo. E aconteceu algo estranho, que quando eu recebi meu primeiro pagamento de aposentada, não foi descontado o empréstimo. Aí veio o segundo pagamento, também não foi descontado o empréstimo. Aí lá para o dia 20, eu fui no banco, fui saber o que estava acontecendo, que eu havia aposentado e que não estava descontando na minha folha. E quando eu cheguei lá, eu estava com 2 parcelas atrasadas, né? E no próximo mês tinha a terceira, que seria a última do empréstimo consignado, que era prazo de 2 anos, e eu me aposentei quando eu estava com 2 anos, quando eu estava com 21 meses já de pagamento. Faltava 3 meses para concluir. Aí eu conversei com o rapaz. Eu falei, por favor, moço, não suja meu nome. Eu sou uma mulher humilde e tudo que eu tenho na vida é o meu nome e Jesus Cristo. Não suja meu nome. Segura aí, porque o mês que vem eu vou receber meu pagamento e vou vir aqui e vou pagar tudo que eu devo. Está bem? Está bem, dona Maria. Ele concordou. No mês seguinte eu fiz exatamente o que eu prometi para ele. Eu recebi meu pagamento e com o coração na mão, porque eu tinha feito uma compra na loja de imóveis, e para mim quitar esse meu empréstimo, eu ia ficar aquele mês sem poder pagar a prestação da loja de imóveis. E no mês seguinte eu ia ter que pagar 2 parcelas para pôr em dias. E eu peguei todo o dinheiro que recebi e fui para o banco para quitar o meu empréstimo, as 3 últimas parcelas. E eu peguei o ônibus, desci na Praça Ari Coelho, né, o banco ficava entre 613 e a Rui Barbosa, na Rua Dom Aquino, e peguei a 14 de julho e estou indo para a Rua Dom Aquino. Quando eu cheguei bem na esquina da Dom Aquino, na 14 de julho, que eu tinha que cruzar a rua e subir, né, para ir para o banco, aí naquela época o pessoal estava vendendo aquele jogo O Minuto da Sorte. Uma senhora parou diante de mim com um bilhete, né, e falou, eu sou a tua sorte, falou para mim. Compra aqui o Minuto da Sorte, que a senhora vai ganhar. A senhora vai resolver todos os seus problemas, eu sou a tua sorte, falou para mim. Eu olhei para ela e dei um sorriso e falei, minha filha, a minha sorte se chama Jesus Cristo. Ela deu um passo para trás, meio assustada, né? Aí eu sorri para ela, o sinaleiro, né, fechou para os carros, ficou livre para pedestre, eu atravessei a rua e subi. Da 14 para a 13, e depois eu tinha que cruzar a 13, porque o banco ficava entre 613 e a Rui Barbosa. Eu subi e fui para o banco. Aí cheguei no banco, tinha só 2 pessoas na minha frente. Peguei, né, a senha e sentei lá. E aconteceu que quando chamou meu nome, foi exatamente na mesma caixa que eu havia conversado com o rapaz do caixa, a respeito que eu ia naquele mês seguinte quitar a minha conta. Era no mesmo caixa que eu tinha ido mês passado conversar e ver a respeito da minha conta. E quando eu cheguei no caixa, eu falei, moço, lembra de mim que eu vim aqui o mês passado, sabe, a respeito da minha dívida, do empréstimo consignado, que 2 parcelas não foi descontado no meu pagamento, né? Já 2 pagamentos recebi, não foi descontado. Aconteceu algo por causa da minha aposentadoria e eu vim ver, eu prometi para você que eu vinha quitar hoje, eu vim quitar. Aí eu entreguei meu CPF, o meu RG, que ele bateu no computador, ele falou Dona Maria dos Prazeres, e falou meu nome todo, ele falou, olha, se a senhora tivesse chegado 2 minutos antes, a senhora tinha encontrado um cidadão que entrou aqui e pagou toda a sua conta.
Eu falei, o quê? Ele falou, a conta da senhora foi paga. Não tem nem 5 minutos que chegou um cidadão aqui e pagou toda a sua conta. Na hora, eu sabia que era obra do Senhor. Só Ele podia fazer isso. Eu falei, como que era esse cidadão? Ele me deu as características. Eu falei, moço, você não sabe o que você está me falando, mas eu sei o que estou ouvindo. Ele falou o quê? Eu falei, o anjo do Senhor veio pagar minha dívida. Você teve o privilégio de ficar diante de um ser celestial. Deus mandou pagar minha conta. Porque Deus me conhece e sabe que a minha preocupação não é com o meu nome, mas sim com o nome dele, para que o nome dele não seja blasfemado por minha causa. Eu sou uma pobre mortal. Aí ele disse, como assim, dona Maria? Eu falei, pois é. Falei, quem pagou a minha conta foi o Senhor. Olha de novo, moço, verifica bem, vê se foi pagar mesmo. Ele verificou, falou, sim, dona Maria dos Prazeres, sua conta está paga. As 3 parcelas, a senhora não deve mais nada para o banco. Foi paga hoje. Se a senhora tivesse chegado uns 5 minutos adiantado, já tinha alcançado ele aqui no balcão, pagando as suas contas. Eu glorifiquei a Deus e falei para ele, para o rapaz do caixa, eu falei, Abraão, quando o Senhor e os 2 anjos foi na casa de Abraão, ele teve discernimento, sabia que eram seres celestiais que estavam na casa dele. Eu falei, meu filho, você perdeu um privilégio muito grande, eu falei. Porque quem esteve aqui no seu caixa e pagou minha dívida foi o Senhor Jesus. Não foi outro, foi ele. Eu fui glorificando a Deus e desci a mesma rua para 14 de julho, onde ficava a loja, onde eu tinha dívida, que eu ia atrasar a prestação daquele mês. Se eu pagasse as últimas parcelas do meu consignado, entrei na loja e paguei minha prestação. Deus me honrou, pagou a minha conta, eu paguei a prestação e ainda voltei para casa com dinheiro para fazer a minha comprinha do mês, porque eu ia ficar aquele mês completamente zerado. Porque operando Deus, ninguém pode impedir. Creia nisso, irmãos. Deus fez, Deus faz e fará. Eu sempre falo, se você está com grande aperto, com grande necessidade, não conte para as pessoas. Vai para o teu joelho, chora diante do Senhor, porque o nosso joelho tem que se dobrar diante de Deus. A nossa humilhação é diante do nosso Deus. Porque Deus vai usar quem Ele tiver que usar para abençoar a sua vida e a minha vida. Sem precisar você viver como um junco diante dos homens. Porque esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos, que operando ele, ninguém pode impedir. Elias, quando ele fugiu com medo de Jezabel, ele não se inclinou-se diante de Acabe, nem diante de homem nenhum. Ele fugiu sem levar nada e sem ter condições para a sobrevivência. Mas quando Deus ordena, até o corvo pode levar na tua casa carne e pão para te sustentar. Porque diante de Deus, todos têm que ouvir a voz de Deus e todos têm que obedecer. Pessoas que nem sequer conhecem a Deus. É usado na mão de Deus para abençoar os filhos de Deus. Por isso, amados irmãos, que todo o seu desespero, toda a sua dor, toda a sua angústia, tem alguém da família sofrendo, está com alguém hospitalizado, está desenganado dos médicos, está com a doença gravíssima. O médico disse que não tem mais cura. Ele disse, mas Deus não assinou. Quem vai impedir a mão de Deus de agir e dar a vitória para o teu filho, para a tua esposa, para o teu esposo, para a tua mãe, para a tua avó, que está hospitalizada, que está desenganada do médico? Quem é que vai impedir a mão de Deus de abençoar? Ninguém pode impedir. Ele é tremendo, ele é poderoso. Ele vai abençoar a sua vida. Não importa o que você esteja passando. Amados irmãos, creia nesta palavra, amados irmãos. O nosso Deus, ele nos ama de uma tal maneira que a alegria de Deus é nos ver feliz, é nos ver bem. A própria palavra de Deus diz que nós, ser humanos, somos maus. E nós damos coisas boas para os nossos filhos. Imagine ele que é bom.
Ele diz: poderá um filho pedir ao pai um pão e ele dá um escorpião, pedir um peixe e ele dá uma serpente? Nós que somos maus, nosso filho pede pão, nós damos pão. Pede peixe, nós damos peixe. Que terá ele que é bom. Ele que é o próprio amor, a sua essência é amor. Tremendo ele é. Não fique triste. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe. O que você está passando na manhã de hoje, mas Deus sabe o que você está passando. Tá? Vai diante de Deus. Tá? Pede a Deus. Tá? Não exponha a sua situação aos homens. Exponha para Deus. Ele é o único que vai te ouvir, vai te abençoar, não vai atirar na sua face e nem vai sair por aí comentando da tua vida. Ele é o teu amigo. Ele é o seu ajudador. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Deus que te sustenta. Ele é o Deus que te toma pela mão e te coloca de pé. Ele é o Deus que te desperta para uma maravilhosa luz. Fica com essa palavra, amados irmãos. E todos aqueles que for ouvir esse vídeo, se achegue ao Senhor cada vez mais. E nunca se envergonhe de se identificar como filho de Deus. Isso é para vocês, jovem e adolescente, que no meio dos gentios muitas vezes vocês ficam tímidos. Não façam isso. Se identifique como filho de Deus aonde quer que vocês ponham a planta do pé de vocês. Porque o Senhor Jesus diz que aquele que se envergonhar de proclamar ele também naquele grande dia vai se envergonhar de apresentar ao Pai. Então, amados irmãos, nunca tenha vergonha de dizer: eu sou um filho do Deus vivo. Eu sou o embaixador de Cristo neste mundo. Aqui, eu sou deste mundo, estou neste mundo, mas não sou deste mundo. Eu não sou cidadão da terra. O Senhor Jesus me escolheu. Eu sou cidadão do céu, estou aqui prestando uma missão. Estou a serviço de Deus. Se identifique. Se identifique com prazer, com alegria, na certeza que vocês são príncipe, filho do reis, herdeiro do reino de Deus com Cristo Jesus. Tenham alegria e tenha a ousadia do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. E fale com toda certeza, sem timidez. Antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Agindo Deus, quem pode impedir? Quem, irmãos? Ninguém pode impedir a mão de Deus. Ele age em nosso favor. Ele é um Deus que abençoa. Irmãos, eu não estou dando esse testemunho. Eu não sou melhor do que ninguém não, irmãos. Eu sou uma serva de Deus humildezinha, sabe? Mas a preocupação que o Filho de Deus tem que ter na face dessa terra é em não deixar o mundo blasfemar do nome de Jesus por causa do nosso testemunho. É essa a preocupação que nós temos que ter. Não tenha preocupação própria com você, mas se preocupe do mundo olhar em você e dizer: esse é um verdadeiro e uma verdadeira serva de Deus. Onde eles põem a planta dos pés, eles dão testemunho. E a vida deles é um testemunho vivo, não tem como eu falar. Posso até não gostar dessa pessoa, mas o que eu vou falar? Se essa pessoa é uma verdadeira ou um verdadeiro servo de Deus. A palavra de Deus diz que até os nossos inimigos têm paz conosco. Quando a gente vive verdadeiramente na presença de Deus. Pode não gostar da gente, mas sabe que não pode fazer nada. Porque o nosso testemunho testifica de Deus e de que somos na presença de Deus. É essa preocupação que nós, como filhos de Deus, temos que ter. É que o mundo veja em nós a luz de Deus e que todos saibam que estamos neste mundo a serviço do Reis, que nós somos
o exército do Senhor deste mundo. Eu deixo essa palavra desta manhã, irmãos, para a edificação da igreja, para a glória de Deus, para que todos venham entender essa verdade, que eu sei que vocês entendem, amados irmãos. Mas não desfaleçam na fé, permaneça firme na fé, tá? E creia que o Deus que fez milagre no passado, ele faz hoje, ele não mudou. Aquele que ressuscitou mortos no passado, ressuscita hoje, tá? Aquele que curou no passado, cura hoje. Aquele que abriu os olhos do cego no passado, ele abre os olhos hoje, tá? Ele não mudou. Ele não mudou. Ele foi, é e será eternamente. Eu deixo essa palavra para a glória de Deus e que tenha a todos uma manhã abençoada. E eu peço, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, envie esse vídeo para muitos irmãos, para a edificação da fé, para que possamos, irmãos, marchar, porque sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Visualize, envie para muitos. Se inscreva nesse canal, ajude esse evangelho a crescer, irmãos. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem não faz peca. Ajuda, irmãos, em nome do Senhor Jesus, tá? Eu deixo a gloriosa paz do Senhor Jesus e um domingo abençoado para todos e uma semana gloriosa para todos, em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que eu não sei que hora vocês vão ouvir esse vídeo, mas de uma coisa eu sei, que Deus está com todos nós, para a honra e glória do nome santo dele, abençoando e dando a vitória, tá? E rebentando as correntes e abençoando todos os nossos familiares e levantando todos aqueles que estão prostrados e despertando todos que estão dormindo, porque Deus é Deus e operando ele, ninguém pode impedir. Eu deixo essa palavra para a glória de Deus, a paz do Senhor Jesus e um abraço da irmã Maria dos Prazeres para tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.